tarde, galera! Está começando o primeiro episódio do Pod in Home. Eu sou a Natália Malheiros. E eu sou a Nicole Miranda. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema super atual que tem mexido bastante com a atualidade das empresas profissionais. Como a gestão de pessoas no home office impacta a cultura organizacional e principalmente a comunicação interna. Exatamente. A gente sabe que com o avanço da tecnologia e a explosão do trabalho remoto, principalmente no período da pandemia, o home office ele deixou de ser uma tendência e ele se tornou uma realidade para muita gente, né? Mas e aí, como que as empresas fazem para manter a sua cultura organizacional quando não se tem o olho no olho, não tem o presencial, e como elas mantêm uma comunicação eficiente dentro desse contexto de home office? Baseado no artigo Home Office, Tendências Emergentes e Desafios Contemporâneos no Ambiente de Trabalho Remoto, a gente mergulha nos impactos dessa nova dinâmica de trabalho. O texto mostra que, sim, o home office pode aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida, mas também traz desafios sérios, desde o isolamento social até a necessidade de adaptar a liderança e rever as ferramentas de comunicação. Exatamente. Ao longo desse episódio, a gente vai conversar sobre como a cultura organizacional e a comunicação foram diretamente afetadas e influenciadas durante esse período da pandemia, além de refletir a importância de uma liderança mais humanizada e assertiva nesse contexto. Então pega o café, ajusta os fones e vem com a gente nessa conversa que mistura trabalho, comportamento e futuro organizacional. Bom, para enriquecer o nosso bate-papo com muito repertório, a gente trouxe aqui a nossa coordenadora do curso de administração e professora do Núcleo de Educação à Distância, Juliana Nóbrega, e o professor Abner, que é mestre e doutorando em administração de empresas, além de especialistas em fintechs, que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês e fiquem à vontade para se apresentar um pouquinho mais a fundo e falar sobre o que vocês estão fazendo e tudo mais. Bom, eu que agradeço o convite, né? Muito, muito honroso, né? Estar aqui com vocês, ser escolhida, né, como coordenadora para bater esse papo, falar um pouquinho sobre home office. O tema, né, de trabalho são diretamente associados ao meu tema de pesquisa. Então, home office foi não vou dizer uma grata surpresa, né? Que é o contexto em que o home office surgiu, né, no Brasil, ou foi mais popularizado, né? Veio de um advento, né, muito difícil, que foi a pandemia, mas fatidicamente trouxe uma ruptura em termos de comportamento relacionados à modalidade de trabalho e à cultura organizacional, como é que ela vai dar conta, né, desse novo contexto. Então, estou muito feliz, espero passar um pouquinho dessa experiência, como foi para mim, né, o que é que eu tenho observado, né, ao longo desse tempo, e vamos bater esse papo. Top, galera. Primeiro, muito obrigado pelo convite também. Assim, é uma honra participar de podcasts. Acho que é o terceiro na minha lista assim, que eu participo. Toda vez eu fico muito feliz em poder contribuir. Também para um tema que eu acho muito interessante, que foi essa ideia do home office nos últimos anos, que tem sido uma vertente muito forte na nossa profissão, na nossa área principalmente. E, bom, eu passei por isso de vários pontos de vista diferentes. E na época eu também ainda trabalhava na multinacional como home office, e aí tive uma sensação um pouco diferente. Vou tentar contar um pouquinho para vocês de como é que foi. E também já lecionava e já também tinha aula, então eu acho que eu tive todas as experiências possíveis ali de home office. Talvez seja bem legal contribuir isso com vocês, tá bom? Mas obrigado. Tá ótimo, é um prazer receber vocês aqui, então desde já a gente já agradece pela presença de vocês e por terem aceitado o convite. Então, diante disso, a gente gostaria de saber um pouco mais da tua experiência, Juliana, como foi ter transformado, né, o home office ali no período como professora e ter tido essa rápida adaptação ali na rotina e ter realmente se adaptado rápido ali para passar uma aula e preparar a aula online, como é que foi toda a adaptação, principalmente durante a pandemia. Bom, eu tive um pouquinho de sorte nesse processo, porque eu cheguei em Brasília em 2019, né? Eu sou paraibana, mudei para o Brasil em 2019, com planos de dominar o mundo, mas quem dominou o mundo foi a pandemia. Eu tive que adiar e fazer um replanejamento das minhas estratégias. E aí eu entrei no CEUB, no Núcleo de Educação à Distância, né? A minha experiência como docente era presencial, né? No CEUB eu tive a minha primeira experiência como docente no Núcleo de Educação à Distância. Então, durante todo o ano de 2019, eu acho que o Cosmos me preparou para o que vinha a acontecer na pandemia. E aí, normalmente, que as pessoas, né, pensam, você já era professor do EAD, então para você foi mais fácil.
Então, não foi. Né? Obviamente que a gente já estava acostumado com o uso de tecnologia para educação mediada, Claro. então isso tudo foi mais tranquilo mesmo. A gente já usava as plataformas, então não teve muita alteração nesse sentido. Mas eu, particularmente, preferia gravar minhas aulas aqui no CEUB, porque eu tinha um ambiente controlado, né? E aí eu tive que passar a gravar as aulas e fazer as aulas de casa. E aí vieram todos os problemas que a gente estava até batendo um papo aqui sobre estudo e tudo mais, né? Em que eu tive que organizar o meu ambiente doméstico para poder gravar as aulas. Exatamente. E aí era assim, a aula, por exemplo, tinha uma duração de 1 hora, uma gravação, aí quando estava 59 minutos, que eu estava finalizando a aula, passava na janela. Sim. Olha o carro do ovo, vem passando na sua casa. E aí eu disse, eu não acredito, tem que gravar de novo. Corta e grava mais uma vez. E aí, nas aulas, né, síncronas que a gente fazia junto com os alunos, a gente precisava ter uma internet de mais qualidade, né, para poder entregar um streaming bom. Lembrando que tinha muita gente usando a internet, então a internet de todo mundo, mesmo que fosse uma internet boa, tendeu a piorar um pouco. E aí também organizar um ambiente para essa aula síncrona, que essa eu não conseguia controlar. A aula gravada eu conseguia regravar e tudo bem, mesmo ao vivo não tinha como. E aí, eu comecei a entender também a diferença entre a aula gravada e a aula ao vivo e entender que essas intercorrências do processo fazem parte da aula ao vivo. Né? E me organizar melhor para entender que isso fazia parte do processo, inclusive construir uma aula que fosse mais orgânica, né? Sou muito perfeccionista, então assim, se tivesse uma luz, uma sombra, um ruído lá longe, eu gravava tudo de novo. E aí isso me ajudou a modular melhor um pouco a forma como eu estava me organizando para as aulas. Mas teve uma coisa que é muito silenciosa que ninguém falou sobre, inclusive dentro de quem já trabalhava com a educação à distância, que é a mudança no perfil do aluno. Então, por mais que a gente tivesse, né, mediado por uma tecnologia, a gente também consegue perceber, né, o estado de ânimo do aluno em relação à forma como ele interage nos fóruns e participa das aulas, etc. Sim. E aí a gente começou a perceber um aluno muito menos tolerante, muito mais, muito menos polido. Sim. Então, às vezes muito grosseiro, na forma como interagia com a gente, às vezes como participava do fórum. Um ambiente mais confortável ali, né? Postura. Exatamente. E aí tem uma outra agravante, né? Porque eu imagino que, por conta da tecnologia, a pessoa tem uma sensação de anonimato. Que não tem na aula presencial, né? Então, eu sinto que os alunos... se sentiam protegidos. Se sentem... né? Exatamente. Como se não tivesse outra pessoa ali do outro lado. Como rede social, né? Sim, provavelmente as pessoas não iam dizer 1/10 do que dizem nas redes sociais. Zero filtros. Sem filtro nenhum. E aí, a gente sentiu muito a mudança do perfil do aluno, né? Alunos muito irritados, né, muito pouco tolerantes, e para a gente foi muito difícil, porque a gente também estava vivendo a pandemia. Sim. Então, a gente também estava perdendo pessoas, a gente também não sabia o que ia acontecer, então nós éramos seres humanos, tanto quanto os nossos alunos. Todo mundo, né? Muito difícil para todo mundo, né, e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Desculpa também, mas eu acho que um ponto interessante a gente ainda tinha um papel muito forte, que era a gente tinha que muitas vezes animar as pessoas, né? Então, assim, nosso trabalho, assim, eu parto desse princípio de que o professor, além de um facilitador, um comunicador, ele também é uma pessoa que engaja, né? Uma pessoa que deixa seu dia melhor e tal. E, pô, eu entrava em salas de aula nessa época, eu lembro claramente, tipo, se eu tô ruim, imagina meus alunos. E aí eu ficava com isso na cabeça de, além disso, eu ainda tenho que preparar uma aula que seja boa o suficiente para alguém querer ligar a câmera, que seja para conversar comigo, para melhorar o dia lá. Então, era complicado mesmo. A docência, eu acho que todas as profissões, né, elas têm um impacto, mas eu acho que a docência ela tem uma camada a mais, que às vezes, né, pela própria dinâmica, enfim, pela situação, né, de trabalho, a gente às vezes acaba esquecendo, mas eu acho que um professor, às vezes, ele pode mudar o curso do rio da vida de um aluno. É verdade. E tanto do sentido positivo quanto negativo. Às vezes é uma palavra que você fala, uma expressão, um aconselhamento que você oferece para o aluno, ou uma mão de terra que você coloca num sonho. E você pode motivar ou não. Né? Mas o fato é que era uma situação que todo mundo estava passando e a gente também tinha que lidar com as nossas próprias emoções e lidar com esse aluno. Então, lá no EAD, o que é que a gente começou a perceber? Né? Que a gente também teve que fazer adaptações mesmo na educação à distância, porque por obrigação do MEC a prova tem que ser presencial, mesmo no núcleo de educação à distância, né? E aí, o MEC criou uma portaria, né, permitindo que as provas também fossem online.
E aí, talvez vocês devam se lembrar disso também, né? Era um vídeo que o aluno gravava, que tinha que apresentar o documento, etc. E ali, lembra disso? Eu peguei. Né? Isso. Tinha que fazer uma gravação, apresentar o documento, etc. E ali foi uma coisa muito curiosa, eu me emocionei muitas vezes, porque eu, pela primeira vez, consegui entrar na casa dos meus alunos, que isso não acontecia. Eles viam a minha casa, porque viam a aula, etc. Mas foi a primeira vez que eu entrei na casa deles. E entrar na casa do aluno, entender a realidade desse aluno, a vivência desse aluno. Eu tive aluna com câncer, que eu só fui descobrir por causa do vídeo que ela estava usando, né, um lenço na cabeça. E aí, assim, ela foi falando, né, era uma disciplina de criatividade, era uma atividade onde os alunos iam falar um pouco sobre suas experiências pessoais e tudo mais. Então, a atividade também propiciava um pouco esse diálogo. E ela começou a chorar e eu também chorei em casa, junto. Então, foi uma oportunidade, né, que a pandemia, né, por mais trágico que tenha sido, trouxe a oportunidade da gente também entrar um pouquinho na casa do aluno e entrar nessa realidade. De outras formas. De outras formas. Então, assim, foi muito difícil, mas passou, né? E deixou muitos aprendizados, né, pra gente, né, inclusive pra gente que produz conteúdo, né, online, de também repensar a dinâmica da forma como a gente ia fazer. Na época eu produzia muito conteúdo, fazia muitas lives no meu Instagram, né, que falava sobre carreira, trabalho e tudo mais. E aí começou todo mundo a fazer live se tornou uma coisa no YouTube, muito chata. E aí, poxa, eu preciso entregar meu conteúdo de uma outra forma. Né? E essa experiência de mediação, né, que a pandemia trouxe, né, permitiu que a gente também pudesse experimentar outras coisas e pensar em outras oportunidades. Né, Total, de experimentar outras coisas. Então, profissionalmente, né, aquela história de transformar o limão numa limonada. Exatamente, né? Nesse caso, isso. Transformar num mousse de limão. É um pouquinho mais gostoso. E aí, eu tive a oportunidade de experimentar algumas coisas, né, e pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes, né, em atividades que eu fazia fora da docência também. E que foram, né, a pandemia meio que empurrou a gente para esse experimento. Foi muito difícil, mas trouxe aí alguns aprendizados que eu carrego para a minha vida pessoal e profissional até hoje. A gente imagina. Bom, Abner, eu acredito que essa pergunta ela é muito válida para vocês dois. Você falou um pouquinho sobre a questão de engajar o aluno, né? Mas, além disso, quais outros desafios você pontuaria como que mais te marcaram, assim, nessa fase dessa transição abrupta, né, do presencial pro remoto? Perfeito. É uma ótima pergunta, assim, eu consigo pensar em muitos momentos, assim, TDAH ativa nesse momento, e aí eu lembro de coisas muito específicas, tipo assim, eu passei o período inicial da pandemia terminando minha graduação, tipo assim, 2020 era quando eu estava terminando minha graduação, metade de 2020 eu já tinha entrado no mestrado, então eu fui aluno de mestrado na pandemia, e no iniciozinho de 2021 eu já estava dando aula na matéria a gente tem uma matéria no mestrado que é docência, né, que estágio em docência, que você tem que dar algumas aulas na graduação. E aí eu já comecei a dar aula na pandemia. Pra ver se vai gostar, né, dessa brincadeira. Logo tudo na pandemia. Tudo junto, tudo de uma esqueci, né, vez. ainda trabalhava na multinacional ainda, na pandemia. Então, assim, foi uma maluquice absurda, assim. Eu lembro que foi vários casos específicos, assim, por exemplo, nunca vou esquecer que quando começou a pandemia, eu lembro perfeitamente porque foram 5 dias, assim, que o CIOB parou, né, aqui como instituição, e logo depois a gente já continuou. Não, peraí, você precisa contar essa história direito. A Abner, nessa época, era aluno do nosso curso de administração. Ele, né, era aluno de uma disciplina de empreendedorismo, né, que é uma disciplina virtual da graduação presencial. Ele não foi meu aluno especificamente, mas foi aluno de um colega e a gente compartilhava, né, entre os professores da disciplina, eram muito próximos, a gente fazia várias coisas juntos. E aí a gente tinha um game chamado Input, que era um projeto de gamificação da disciplina de empreendedorismo, e o grupo de Abner ganhou. E aí o prêmio era uma viagem para São Paulo. A gente foi para São Paulo numa segunda-feira. Foi tipo final de fevereiro, início de fevereiro. Foi, a gente foi para São Paulo na segunda-feira, visitamos umas empresas lá e voltamos na terça-feira no final do dia. No aeroporto, eu não sei se você vai se lembrar disso, mas pra mim... Isso, logo depois do carnaval. Caramba. A gente voltou e tinha um monte de gente no aeroporto já de máscara. Eu entrei no avião, aí vi as pessoas de máscara e falei assim, o que tá acontecendo, gente? Aí a gente, assim, muita gente de máscara e a gente, sei lá, assim... Não, muita gente, mas tinha umas pessoas assim, aí você... Aquele sustinho que todo mundo levou na época, né? A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo e tudo mais. Voltamos de São Paulo na terça-feira,
Na quinta-feira foi decretado o lockdown em Brasília. Meu Deus, Foi 2 dias depois. 2 dias depois. A gente voltou um dia. Ainda conseguiu aproveitar a viagem. Eu- Deu pra Que aproveitar. bom, ninguém foi contaminado nessa É, viagem. Pelo menos a gente exatamente. teve. Que bom, que bom. Nossa, a gente foi muito exposto, porque a gente viajou um Foi. monte, Com certeza. visitou um monte de Em aeroporto, empresa, em principalmente. aeroporto, São Paulo ainda, 2 né? dias seguidos, Foi, né? É, foi, São foi Paulo, muita gente. exatamente. Mas, cara, foi uma maluquice completa. E eu não esqueço, porque na primeira semana, assim, logo decretou o lockdown. Ficou 5 dias, que era pra se organizar. E aí eu era tutor de 4 disciplinas na época do CEOB, e todas de finanças. E nosso professor antigo de finanças era uma pessoa um pouco arcaica. E aí gostava muito do papel, da caneta, do quadro. E o primeiro desafio foi ele chegar pra mim e falar assim, Abner, eu tô ferrado. E aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou, como que eu vou dar minhas aulas agora? Tipo, o que eu faço? Sem escrever na mão. Me ajuda. E aí eu falei assim, tá, eu como um jovem vou ter que tirar uma solução da minha cabeça aqui de como que eu vou salvar a vida do professor mais antigo. E aí eu lembro que a gente pensou em 300 estratégias, mas a primeira foi tipo, vamos compartilhar a tela no Excel, e a gente arrumou isso na Excel pra galera, fazendo conta, fórmula no Excel, mas enfim, a gente conseguiu. Mas esse já foi o primeiro desafio. Eu acho que já no comecinho já começaram esses desafios. A gente tem que se reinventar, tem que pensar de um jeito diferente, né? Sim. E na multinacional não foi diferente. Na multinacional, ela tinha infraestrutura, então quando entrou o lockdown já começou a distribuir cadeira para as pessoas, notebook e tal, para tentar legal, ajudar. Mas eu acho que legal. o desafio principal foi a motivação, né, nessa hora. Que foi, beleza, tá todo mundo em casa, todo mundo tem cadeira, tem computador, tem internet, a gente consegue prover, só que agora precisa trabalhar, né? Precisa entregar, precisa trazer resultado. E uma multinacional, muitas vezes, principalmente essa multinacional que trabalhava, não estava acostumada com isso. Pelo contrário, ela era meio contrária a esse tipo de trabalho, essa forma de trabalho. Então, o pessoal, eu lembro muito bem da galera de gestão, assim, preocupadíssima, assim, com, meu Deus, e agora? Como as pessoas trabalharem e entregarem o mesmo resultado? E o que a gente não esperava aconteceu, que pelo menos nessa situação, a gente entregou 2, 3 vezes, 4 vezes o resultado. Tanto que bateram legal. muito mais meta nessa época. E foi uma coisa que, assim, não estava preparado para isso, né? Isso foi na multinacional, como aluno, e como professor, para mim, foi... Gente, acho que um caso que me lembra, assim, só para acabar, que, assim, veio muito na minha cabeça, como era legal você ter aquela... Ficou famosa essa trend aí, na época eu nem sei se tinha TikTok já, mas tinha uma trendzinha que era os alunos ligando a câmera pro professor num dia que ele não estava preparado. Sim. Você já estava acostumado a estar todo mundo desligado, aí entrava no dia aleatório e todo Tinha muito mundo professor ligava. que se emocionava, né? Era bem Então, bacana. Isso me lembra muito porque fizeram isso comigo. Eu achei isso muito fofinho na época. Que, tipo assim, nas últimas aulas de uma disciplina de inovação, tava acabando assim, e a gente foi fazer uma confraternização, né? Todo mundo online. E os meninos falaram, não, professor, entra aí e tal, entra mais cedo que... deram uma desculpa lá na minha boca, e aí eu entrei. Na hora que eu entrei, tava todo mundo com a câmera ligada. Cara, na hora, assim, eu Uma surpresa, assim. fiquei... Cara, isso é muito doido, isso é muito diferente, porque eu não estava acostumado com isso durante os últimos 4 meses. Então, até isso, uma atitude mesmo que simples, assim, já fez muita diferença em como você também se engaja como professor. Porque é igual a gente estava falando, você transferir essa felicidade, às vezes, para o aluno é uma coisa que pode mudar a vida dele. Mas ele transferir isso para você também pode te transformar numa pessoa totalmente diferente, melhorar. Até isso me deu muito gás, que eu pensei, cara... E foi uma das primeiras vezes, talvez, tenha me dado o estalo de é isso que eu quero fazer pra minha vida. Porque me deu uma sensação muito gostosa de ver todo mundo ali me dando... Era quase que um presente, era um valor. A gente não tá te dando nada monetário, mas a gente tá te dando atenção. A gente tá mostrando que a gente gosta de você num período que normalmente as pessoas, pelo perfil que a Juliana já comentou, não é uma coisa comum, sabe? Sim. E isso me deixou muito feliz na época. Então, esses casos, assim, me marcaram bastante. Isso fica já como uma deixa aí para os alunos que estão ouvindo e acompanhando o podcast. E é real mesmo, porque é um processo de troca, né? E a gente também precisa ser nutrido, né? Sim. Imagina se você doa 100% do tempo, né? Você precisa receber alguma coisa de volta. E esse engajamento dos alunos, né? De dizer, eu tô aqui, eu posso não concordar, eu posso não gostar exatamente da sua didática, é um convite que eu sempre faço para os alunos. Os professores são muito diferentes, porque cada um tem uma personalidade, uma história de vida, uma história profissional. E é essa diferença que vai ser fundamental. Vai ter um professor que você não vai gostar e é isso mesmo. E vai ter outro que você vai gostar e o seu colega gosta do um e assim mesmo que funciona. Eu acho que isso encaixa muito bem também no que a gente está trazendo aqui, de como o ambiente influencia o lugar que a gente está, de todas as formas das outras pessoas. Então isso se encaixa muito em como realmente a cultura organizacional presencial acaba influenciando nas empresas hoje em dia, né? Então passo a palavra agora para a Nicole.
Bom, a gente refletiu como a falta de interação física entre os funcionários pode afetar a produtividade e esse sentimento de pertencimento, né? Entretanto, um fato é que o modelo híbrido, é apontado como preferido por muitos, né? A gente estava até batendo esse papo aqui anteriormente, antes da gente começar a gravar com a Juliana. A gente traz um dado aqui, ó. Podemos confirmar este dado com uma pesquisa realizada pelo Veja neste ano de 2025, onde 48% dos entrevistados responderam que prefeririam um modelo híbrido como modelo de trabalho. Como a gente pode equilibrar esse trabalho remoto e o presencial em uma cultura de resultados efetivas na perspectiva de vocês como líderes? Eu tenho uma visão muito particular e como eu disse, né, meu tema de pesquisa, essa é uma coisa que a gente também leva muito tempo para elaborar e chegar a conclusões, né, que possam dar um diagnóstico mais geral. Mas o que acontece com o trabalho remoto, não só no Brasil, mas no mundo de um modo geral, né? Ele quebra um modelo de liderança que é acostumado a avaliar a produtividade do colaborador pelas horas trabalhadas, né? Embora que haja, a gente acredita nos resultados e tudo mais, a gente quer entrega, fato, as empresas não sabem como medir produtividade de uma outra forma que não seja pela quantidade de horas trabalhadas. Então, quando o funcionário está dentro da empresa, sob o comando de alguém, controlando as horas, ela tem a sensação de que ele está produzindo e que ele está subordinado a alguém. Então, acho que muitas dessas questões de relação de trabalho perpassam a questão da produtividade. Elas estão localizadas em outro lugar, que é o lugar do ego. Que é, sabe a ideia de Foucault, vigiar e punir? Parece engraçado, mas é real, né? O modelo de liderança que a gente tem hoje é aquele modelo bastante hierárquico e que a pessoa só vai sentir que está exercendo o seu poder de líder, né, de uma forma muito egóica, estar comandando pessoas que estão ali sob seu controle. Então, ela tem uma sensação aparente de que está controlando a pessoa porque está vendo e dizendo, você só vai sair daqui às 18 horas, 17, o que seja. O microgerenciamento, né? A síndrome do pequeno poder. E aí, quando a pandemia obrigou todo mundo a ir para o trabalho remoto, as empresas ou faziam isso ou morriam, né? Então, teve a possibilidade de experimentar resultados, né? E avaliar que não há perda de produtividade, muito pelo contrário, há ganhos, né? Em produtividade, quando o colaborador entende qual é a sua missão e ele vai se organizar para, né, fazer as entregas em termos de produtividade. Só que aí a liderança, ela se coloca em xeque. Como é que eu vou, né, exercer minha liderança se eu não conheço outro modelo de relação de poder? Né? E aí o que a gente tem percebido nesses últimos meses, né? É que as empresas de tecnologia, as grandes big techs, que a gente acha que são culturas disruptivas, inovadoras, são as primeiras que estão mandando todo mundo voltar para o home office, o presencial, melhor dizendo, mesmo com dados que apontam maior produtividade em trabalho remoto ou híbrido. E aí eu estou muito curiosa para ver, cenas dos próximos capítulos, como é que eles vão equacionar as exigências de uma nova geração que está chegando no mercado de trabalho e que não vai se sujeitar. Fato, não vai. Se vai ter um apagão no mercado de trabalho, também não vai, porque as empresas não vão falir, mas elas vão ter que dar conta de uma geração que exige mudanças, né, na forma como a liderança é exercida e como o trabalho é pensado. Né? Então, o que a gente viu durante a pandemia? No primeiro ano, ali em 2020, 2021, né, quando os Estados Unidos, né, teve um primeiro, né, diminuição dos casos de Covid, e aí as pessoas começaram a voltar para o presencial. Né? Lá houve um fenômeno chamado The Great Resignation, que, né, uma tradução literal seria a grande resignação, mas eu não acho que essa seria uma tradução muito boa. Que movimento foi esse? As pessoas começaram a pedir voluntariamente demissão. Não quero voltar para o presencial, eu quero continuar, né, com trabalho híbrido ou remoto e eu quero procurar uma relação de trabalho que me ofereça essa oportunidade. Sim. E aí começaram a pedir demissão. E aí os especialistas no Brasil, porque é muito fácil falar sobre um pedido de demissão num país que tem uma taxa de desemprego de um dígito, que é o caso dos Estados Unidos, 4%, não é fácil você se recolocar lá. E aí, quando, alguns anos depois, né, 22, 23, quando o Brasil começou a voltar, né, presencialmente, a gente tinha uma taxa de desemprego de 2 dígitos, é mais difícil, né, pedir demissão num contexto desse. Sim, a pessoa vai pensar 2 vezes. A gente observou o mesmo fenômeno aqui. Pessoas voluntariamente pedindo demissão porque elas não queriam voltar para o presencial. E aí, hoje a gente tem um cenário de, né, quase pleno emprego, mas mesmo no cenário muito ruim, as pessoas preferiam,
né, pensar na sua qualidade de vida ao invés de se sujeitar a uma relação de trabalho que elas entendessem que não era tão legal assim. Então, acho que a gente vai precisar rever a relação que a gente tem de liderança e como essa liderança é exercida e pensar, né, em avaliar a produtividade de uma outra forma que não seja, né, pelas horas trabalhadas. Eu estou muito ansiosa para ver as cenas dos próximos capítulos, como é que isso vai se desenrolar. Mas eu acho que a gente vai ter um cenário interessante nesse sentido. E aí a pergunta que, né, fica aqui, mas será que a empresa consegue dar conta de uma cultura à distância? Aí eu vou falar da minha experiência pessoal, né, no núcleo de educação à distância. Eu nunca trabalhei em uma equipe tão engajada quanto o NEAD do CEUB. Eu nunca vi pessoas tão engajadas, pessoas tão apaixonadas por um trabalho quanto no nosso NEAD. Então, não é uma questão, né, de estar presencialmente no espaço, porque a grande maioria das pessoas nunca pisaram aqui, elas não precisam vir para cá. Existe uma outra coisa, que é o exercício da liderança, essa coisa sutil e intangível que vai fazer com que as pessoas se filiem ao trabalho. E aí vocês podem ir lá, conversar com a galera que trabalha no NEAD, e todo mundo apaixonado, e todo mundo se ama, e todo mundo trabalha em conjunto. O Abner acabou de falar, né, éramos 3, 4 professores que compartilhávamos a disciplina de empreendedorismo, mas a gente tinha a sensação de que era todo mundo amigo, a gente fazia projeto, live junto, todo mundo junto. A Abner não foi aluno da minha turma, mas eu tenho a sensação de que ele era meu aluno. Então, por esse grau de coesão que existe. Então, existe uma liderança que consegue construir uma cultura e ela não precisa passar necessariamente pela relação presencial do trabalho. Eu acho que os afetos estão em outro lugar. Que eles não são... Aí eu, como fã de Pequenos Príncipes, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, eu acredito que a gente consegue fazer isso, sim. Não estando necessariamente presencial numa relação de trabalho. Perfeito. E aí, Abner? Não, com a resposta que não quero nem falar. Não, mas eu concordo super, porque é uma coisa que eu passei muito durante o período da pandemia, foi essa situação de produtividade ser medida por o quanto de tempo meu mouse está se movimentando. E hoje em dia é tão sério isso aí que tem empresa que realmente não deixa, não sei se você sabe disso, sabe uns casos aí de que tem empresa que controla, às vezes você usa aqueles ThinkPads, computadores da empresa, você não pode deixar, eles medem o padrão, o tempo específico que você está movimentando o mouse. Você ficar muito tempo câmera parado, ligada. É porque você não está produzindo, você não tá gerenciando, não está trabalhando. E que as pessoas nem sabiam. De falso controle, né? Sobre o colaborador. Síndrome dos pequenos poderes. E assim, eu tinha um pouquinho dessa sensação, sim, não vou mentir. E como é a instituição que eu trabalhava, a cultura é muito forte, isso era uma coisa que passava de geração em geração para cada nova gestão do conhecimento que entrava dentro da empresa. A gente tinha essa cultura de passar isso para frente. Como era uma instituição movida a muitas regras, muitas métricas, muitas metas, quando chegou no período da pandemia, a gente teve que rever muitas dessas metas, mas a cultura organizacional era muito forte, então continuava de, você tem que entregar. Se você estava presencial ou à distância, eu não estou nem aí, você tem que entregar. E é isso aqui que você vai entregar, tá bom? Lógico, deu uma maleada um pouquinho por causa da situação, mas quando eles... Foi um período de 6 meses, que quando eles perceberam que dava para conseguir dinheiro de outras formas, e aí automaticamente eles, então quer dizer que dá para continuar cobrando mais. E a minha instituição ficou muito famosa na época pelas lives que ela fez, e as lives tiveram resultados impressionantes, assim, de vendas. Então, quando eles perceberam que eles acertaram no modelo ali naquela época, aí eles só replicaram e as métricas caíram no colo de todo mundo. Uma situação que eu acho legal de comentar sobre liderança e cultura organizacional foi no período quando a gente começou a voltar para o presencial. Porque eu tive um pouquinho dessa sensação também, que foi... eu já tinha que voltar um pouquinho por causa de algumas atividades essenciais que eu fazia na época. E aí era mais ligado à logística, e como é muito operacional, aí trabalhos muito operacionais acabavam voltando mais rápido, né? E aí, lógico, seguindo todos os protocolos, mas tinha que voltar. E era impressionante porque quando começou a ter essa movimentação de vamos voltar para o presencial, muita gente teve essa sensação de, então, né, deixa eu te conversar um negócio. E aí eu tinha uma equipe na época de 14 pessoas, e eu tive pelo menos uns 3 funcionários que sentaram comigo e falaram, então... Sabe esse negócio de voltar presencial? Quero não. Não vai estar rolando. Não vai rolar, não. E eram 3 pessoas muito boas. Aí eu tive a primeira sensação, mesmo sendo jovem, assim, de ter uma sensação de o que eu falo para essas pessoas agora, né? Sendo o líder delas.
elas continuam produzindo muito bem à distância. Eu não concordo de obrigar elas a voltar presencialmente, mas a regra é da cultura organizacional que me passaram, gigantesca lá de cima da empresa. Sim. Eu vou ter que replicar isso agora, porque mandam em mim, Fica nesse impasse porque eu sou também, liderado né? também por alguém, e aí eu fiquei nessa assim, aí eu mandei a decisão para alguém maior, e aí eu falei, pessoal de gente de gestão, tem esse caso aqui, esses 3 funcionários são maravilhosos, deixando claro, produzem muito, entregam muito, mas meu ponto de vista, minha opinião é que não deveria voltar para o presencial, porém, a regra não é essa, que vocês decidam sobre isso. No final, 2 deles voltaram para o presencial e um realmente saiu da companhia. Então, assim, era bem comum. Acho que foi uma situação bem específica que foi acontecendo ali ao longo do tempo. Mas, enfim, é isso. Não, tá Perfeito. ótimo. Muito obrigada pela resposta de vocês, gente. Agora a gente vai para um rápido comercial. Nossos amigos Isabela, João e Bianca vão mostrar para vocês alguns produtos que podem ajudar nessa jornada de home office e deixar tudo mais confortável. A gente volta daqui a pouquinho. Nossa, gente, é tanto trabalho, tanta coisa que um cafezinho é sempre necessário, né? Mas esse café aqui tá meio, sei lá, meio sonso, né? Falta um pouco de cafeína a mais, não sei. Faltou café no café. Falta café no café, sinceramente. Sério, ó, ninguém merece, gente. Dá mais café, que é bom. O computador também não presta pra nada. Não Nossa, roda, minha cadeira não abre. A cadeira... A cadeira tá péssima. Mas vocês ficaram sabendo de uma empresa que tá abrindo nova, chamada Home Connecta? Não, o que é? Gente, ela é muito legal e tem vários produtos maravilhosos. Uma coisa bem diferente que eu achei é o café. Super encorpado, de torra média, maravilhoso, com aquele cheirinho que quando você adoro, passa ainda ele mais fica no na café. casa. Faz toda a diferença. E no trabalho, sabe? Te dá energia, mas não te deixa tão pilhado, te deixa só disperso pra você conseguir fazer o seu trabalho naturalmente. Ai, acho que é tudo que eu preciso. Ainda mais com uma rotina cansativa de trabalho, nada melhor do que um café. Acho que dá um... Ah, faz mais coisa? Faz até a cadeira, sabia? É uma boa, com essa daqui, ó. sério? Sério, a cadeira super ergonômica que pega realmente as suas costas, sabe? Pega a sua lombar, não te cansa, você consegue ficar 8 horas assim, tranquilamente trabalhando, descansado. Só falta o computador, ela faz? Pior que ela faz computador também. Maria. Sério? Gente, maravilhoso. Ai, com gente. Core 7, 1 tera de RAM, maravilhoso, sério. Ai, gente, Coisa acho que bem é diferente, perfeito. então. Café, cadeira e computador. É muito bom, vale a pena te dar uma olhadinha. Ah, eu vou dar gente. uma conferida lá. Dá uma Com conferida no certeza. site. E é uma empresa nova que tem tudo pra entrar no mercado. Maravilhoso. Ai, gostei. Dá uma olhada. Voltando agora após então esse breve comercial, seguimos com o nosso papo sobre os desafios e aprendizados do home office. No bloco anterior, então, a gente falou um pouquinho, né, sobre a cultura e o clima organizacional. E agora a gente quer saber a opinião de vocês, como vocês enxergam o papel da liderança nesse novo modelo de trabalho. A gente comentou um pouquinho, mas como que vocês adotaram essas práticas diferentes como lideranças naquele momento? Eu acho que aí está o grande X da questão, né? Pensar em um novo modelo de liderança. E aí eu queria trazer uma outra coisa que talvez vocês já tenham visto, né? Talvez no último ano aí, acho que a mídia, o mundo do trabalho, né, se organizou para, né, destruir com a imagem dos profissionais da geração Z, né? E aí não querem... São geração Nutella, mimimi, e não querem trabalhar, e várias coisas, e aí foram dando que não quer trabalhar, esses jovens. É isso. Aí eu, como millennial, acho que tem um pouco de ressentimento da minha geração, faço um pouquinho de meia-culpa, né? Eu sou millennial, que é a mistura dos dois, que é uma cabeça Tá um pezinho, de meio millennial e uma idade em cada. Então, eu acho que tem um pouquinho de ressentimento aí, porque a geração Z está colocando, né, trazendo exigindo algumas mudanças em relação ao trabalho que a geração millennial romantizou, né? A galera achava legal ter burnout. Apanhar e sofrer. É uma coisa meio assim, eu gosto de Trabalhar ter 18 horas burnout, por trabalhar dia. 18 horas por dia e tudo mais, trabalhar enquanto eles... Isso, era um negócio Desculpa, assim, meu chefe legal. Bull tá fazendo 11 horas de trabalho por dia. Você queria que eu fizesse 12? Então, a gente vê, por exemplo, na indústria do cinema, quantos milhões de filmes vão corroborar, né, e construir esse imaginário coletivo sobre trabalho e romantizar
né, as coisas que não eram legais. E a geração Z está dizendo, não, a gente não quer ser igual a vocês. Sinto muito. Estamos de boa e vamos criar uma outra dinâmica de trabalho. E aí, dentre, né, essas questões, vem uma outra que é um dado, né, que a geração Z não quer liderar. E aí, a minha percepção sobre isso, né, não é que a geração Z não quer liderar, é que a geração Z não quer esse modelo de liderança. Não quer com, né, o controle sobre as pessoas e ter responsabilidade, né, sobre a falta de comprometimento de alguém. Porque vamos combinar, todo mundo é adulto, né? Exato. Então, as dinâmicas de trabalho estão postas. Se você quiser aderir, ótimo. Se você não quiser, tá tudo bem também, né? O líder, ele tem essa responsabilidade de criar essa cultura, essa coisa que a gente não vê, né, sobre essa relação dos indivíduos da equipe com o trabalho e com o engajamento no grupo. Mas, assim, tem gente que não vai querer e tá tudo bem, né? Então, não posso ser responsável por um outro adulto, né? Então, acho que o modelo de liderança que a gente aprendeu, como exercer a liderança, está fadado ao fracasso, né? E eu acho que a geração Z realmente não quer liderar dessa forma. Sim. E aí a gente precisa ver qual é um novo modelo de liderança, que a gente também não tem uma resposta pronta para isso. A gente está pensando. Estamos construindo. Construindo, né? Entendendo, na verdade, qual é o novo modelo de relacionamento de trabalho dos indivíduos, né? Para a gente pensar no modelo de liderança que seja compatível com esse novo contexto. É que tem tantas novas possibilidades hoje em dia. Eu vejo aquele pessoal trabalhando naqueles... Não sei se vocês já viram aqueles sites que são jogos de ambiente de trabalho. Tipo assim, parece não sei se já tiveram... Não sei se é da geração, mas teve aquele Hotel Rabu online. Sim. E aí, hoje Esse em dia, eu tô por fora. Então, que era um... Com a geração Z. Milênio, da tô nossa época. perdoada. Era um joguinho que você... Era um hotel, você ficava entrando de sala em sala e ficava conversando com as pessoas. Era tipo uma rede social de joguinho. Só que eles pegaram essa ideia e agora estão aplicando em ambientes de trabalho, que é tipo assim, você tem um prédio comercial, um joguinho que é um prédio comercial, cada pessoa está trabalhando com seu bonequinho em uma sala, como se estivesse no presencial, e aí tem chat por aproximação de voz. Então, assim, se você quiser conversar com alguém, tu vai ter que ir com o teu bonequinho até lá na sala dele, do seu chefe, e bater um papo com ele, chegando próximo dele. O que isso criou? Gamificou a ideia de você trazer proximidade para as pessoas. Então, o modelo de trabalho está virando um videogame, uma brincadeirinha. Tanto que é engraçado, esses aplicativos já são startups, na verdade, que estão ganhando muita notoriedade no mercado. E, é muito divertido você ver que, sei lá, galera, vamos fazer a pausa pro café. Aí todos os bonequinhos vão sair, vão pro pra Copa. Isso, vão pra Copa. E aí na Copa tem um joguinho do café. Aí, tipo, é o momento de você parar pra jogar um minigame com seu chefe, com seus amigos do trabalho. Tem chat por aproximação, você dá uma respirada. Então, isso é um novo modelo de trabalho. Tipo assim, você tá trabalhando presencial, porque você tá vendo a galerinha toda hora, mas ao mesmo tempo você tá em casa. Então, assim, e usando um intermediador que é um videogame, um jogo, totalmente disruptivo. Como que você prepara o líder para esse tipo de nova situação? Eu sou uma pessoa super adepta a inovações radicais, só que... Até que ponto? Exatamente, assim... Como a gente entende isso como um modelo de trabalho? Como você se adapta a esse tipo de modelo de trabalho? E como que o líder ainda lidera uma equipe dentro de um ambiente totalmente digital, gamificado, enfim, é uma nova possibilidade. Então, esse comentário da Juliana é muito verdade. Eu fico pensando o seguinte, assim, a liderança, né, as pessoas cresciam profissionalmente, elas iam liderar equipes pelo tempo de experiência que elas tinham em uma determinada área, né? Então, o líder acabava sendo meio que um oráculo. Quando você não sabe o que fazer, você vai lá e pergunta ao seu líder, que ele é mais experiente, ele vai ter... Ali, né? Um ancião, a resposta resposta para tudo, porque talvez ele já tenha vivenciado aquilo, ele tenha mais experiência, mais conhecimento naquilo. Com certeza. Também não peguei. Eu vou pegar o Mestre Yoda. Tá bom. Ou como é o nome lá do Karate Kid? O Miyagi. Miyagi, senhor Miyagi. Eu vou pegar o senhor Miyagi. Então, a ideia de liderança que a gente tinha era esse oráculo que tudo sabe, que tudo conhece, que vai ter uma resposta sábia para todas as coisas. O fato é que, né, as coisas têm mudado muito rapidamente, a gente tem uma seção de novas tecnologias, né, de novas formas de fazer as coisas, que não dá tempo de ninguém virar um expert em nada. Então, esse líder oráculo, ele vai deixar de existir. Sim. E aí, coloca essa liderança numa outra situação mesmo, de o seu liderado chegar para você e perguntar o que a gente vai fazer com essa pessoa que não quer ficar no trabalho home office. E o líder vai dizer, eu não sei. Nossa, a minha ideia. Vamos pensar junto?
Mas, cara, você precisa de um desprendimento muito grande para você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade com o seu liderado. Porque as pessoas esperam que você seja o violinista do Titanic. Sim. E às vezes não faz sentido. O Titanic tá afundando e você tocando violino. Nem sempre. Não é assim, né? Gente, o Titanic está afundando. Vamos pular fora. Exatamente. Porque é meio desesperador a situação aqui. Na prática, a teoria é diferente, né? Isso. Então, acho que a gente vai precisar pensar, né, no novo papel do líder, que não é essa pessoa que tem as respostas para tudo, mas é uma pessoa que faz boas perguntas e que tem esse carisma e a capacidade realmente de manter as pessoas engajadas e identificar as pessoas que acreditam naquele mesmo universo de valores, naquelas mesmas coisas. Sim. Eu acho que é por aí. Acho que o líder vai virar uma outra coisa. Aquele perfil menos especialista, mais generalista, né, nos últimos anos. Eu acredito fielmente nisso, que o líder atualmente... Não direi nada, mas haverá sinais. O líder hoje em dia está longe de ser um cara hiper especialista em alguma coisa. Eu acho que ele é muito mais um cara de... Beleza, você me perguntou um negócio que eu não faço a mínima ideia de como responder, porque eu não sou especialista nisso. Mas eu sou tão generalista que eu converso com outras pessoas de outras áreas, eu conheço outros conhecimentos, não tão generalistas, não tão específicos igual às outras pessoas, mas eu tenho contato, eu conheço disso. Então, por você ser uma pessoa mais generalista, ter uma visão mais ampla de outras coisas, outras pessoas, outros contatos, isso pode resolver o problema da pessoa. Sei. Pode administração, né? Não Pode sei, mas intermediar também, né? Mas Procurar tenho na minha pessoas. equipe uma pessoa que sabe muito. Aham. Eu tenho na minha equipe um liderado que sabe muito mais sobre isso do que eu. Gente, nem todo mundo está preparado para essa conversa. Eu escutei isso de um líder da uma multinacional uma vez, que ele falou assim, cara, me perguntaram esse dia uma pergunta tão específica lá de uma linguagem de programação, e a minha resposta foi, desde quando você espera que eu saiba disso? E aí ele falou, né, claramente eu vou passar isso pro meu estagiário, que é um gênio nessa parada. Sim. E aí eu fiquei assim, chegou num momento onde os líderes não estão tendo mais vergonha de falar isso. Isso, sabe? isso. Mas tá Eu certo, acho. né? Com certeza. Eu acho. Sobre Bom, isso. gente, pra gente finalizar esse bate-papo, um ponto muito importante que a gente quer trazer é sobre saúde mental, né? A gente sabe que no home office acaba que as questões entre até que ponto você tá trabalhando demais são abordadas, a gente sabe que às vezes nem são. E aí eu queria saber de vocês uma dica, assim, até para os nossos ouvintes, sobre como equilibrar essa questão, sobre como promover saúde mental no ambiente de trabalho remoto, e como vocês enxergam a situação. Equilibrar isso, né? Isso, exatamente. Porque as barreiras ficam mais invisíveis, né? Sobre quanto tempo você está trabalhando. Na empresa você vai, né, bate o cartão, depois você sai e, né, tira o crachá do pescoço e você vira pessoa física, né? Tem aquela série lá que tá famosa agora, como é que é o nome? É Severance, que é a ruptura, que é exatamente isso, né? O cara bota o crachá e vira outra pessoa. Tira o crachá, é outra pessoa. Desconecta aí do seu avatar profissional. Então é mais fácil de você entender mais ou menos a organização dos ritos do seu dia, né? Eu acho que com o trabalho remoto e o trabalho híbrido, a gente vai precisar também rever e se organizar para fazer isso. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que tem mais produtividade à noite, tem gente que tem mais de manhã, tem um dia que você vai precisar de uma consulta médica ou vai para a academia, enfim, eu acho que vai ser uma coisa mais individual. Sim. E a empresa ela vai precisar ter uma infraestrutura realmente muito diferenciada para poder atender a essas pessoas que, ao invés de trabalhar de 8 às 12, 2 às 6, vão trabalhar em horas muito diversas. De 3 às 6 da manhã. Essa Tem pessoa gente que Acontece, tem. acontece, tem Né? bastante. E eu acho também é o momento da vida da pessoa, né? Eu fui, Com certeza. em algum momento da minha vida, eu fui uma pessoa muito noturna. Eu trabalhava à noite e rendia muito bem. Hoje, não mais. E às vezes eu fico tentando voltar, mas eu trabalhava rendia tanto à noite. Aí, gente, ok. São fases, são fases. Hoje não sou mais, rendo bem assim. Não conseguia trabalhar em casa. Pagava uma fortuna para ter um escritório, para eu sozinha ir trabalhar no escritório. Para poder ter Tu tentou aquela manhã de vestir a roupa? Isso, fala nossa tênis meio que e tal. isso. Não passei por essa experiência de vestir a roupa, Eu não. tive que fazer isso, não conseguia também não. Eu tive que, toda vez que Mas- acordava no home office, botava Se a roupa. arrumava como arrumava, ia pro trabalho, botava né? o tênis Ficava em e tal. casa. Mas foi um processo de aprendizado mesmo por conta da experiência na educação à distância, né? E aí eu fui me organizando, assim, eu tinha uns ritos, umas coisas assim que eu fazia. Primeira coisa, parece brincadeira, mas o cérebro funciona muito com esses rituais, né? Então a primeira coisa que eu fazia, acordava cedo e aí eu entrava no Instagram para ver o horóscopo do dia.
Então, meu cérebro entendeu que aquele Começou o rito dia. era isso. Aí eu ia lá, fazia o meu café e tal, e organizava, Sim. né, a minha Independente de rotina. onde tu trabalhasse, né? Era, o cérebro tá Isso. acostumado com aquilo. se Era, fosse então presencialmente. eu consegui construir, né, a minha dinâmica de trabalho em casa. E aí também a se escutar, sabe? Se entender, porque eu acho que a gente tem dificuldade de fazer isso, de se escutar, Obedecer seus limites, Isso. né? Já prestou atenção que todo mundo faz alguma coisa para academia com fone de ouvido? Sim. Sim. Todo o tempo? E assim, não é nem uma questão de literal, é verdade mesmo. Se você, por exemplo, vai correr, né, com fone de ouvido, você não consegue escutar o seu corpo. E corrida tem muita técnica, tem passada, tem respiração, etc., que você vai modulando, né, à medida que você vai ouvindo o seu passo, sua respiração, ouvindo o peso do seu passo e você saber o quanto você está cansado ali. Numa maratona isso faz total diferença. sentido, total. É cruzar a linha de chegada ou não. Então, eu acho que a gente desaprendeu a se escutar. Né, por conta de estar muito imerso em muitos estímulos, todo o tempo. Então, acho que é bom a gente encontrar, aí cada um sabe o seu caminho, né, e o que, que faz sentido para si, mas encontrar esses caminhos para se escutar. E dar a oportunidade para você, estou passando dos limites, hoje eu preciso trabalhar um expediente só e eu vou tirar um outro expediente para fazer uma outra coisa, assistir Sessão da Tarde, que seja, não sei. Mas de organizar o seu tempo e se escutar, eu acho que é fundamental para ir encontrando as suas próprias dinâmicas. O meu ponto é rápido até, acho que tem 2 pontos aí para tratar de saúde mental e esse caso específico em ambiente remoto ou híbrido ou home office total, que cara, primeiro de tudo, a Juliana comentou um pouquinho que é rotina, gente. Tem gente que não funciona com rotina, eu super entendo, mas rotina, mesmo que seja, a pessoa pode ser a pessoa mais desorganizada, assim, da fase até lá dentro da cabeça dela, tem a bolha dela que ela sobrevive, todo dia ela faz alguma coisa para se manter naquela situação estável, controlável, que ela se acostumou durante a vida inteira. E isso para mim é o que a gente chama de rotina. E essa rotina, querendo ou não, ela ajuda muito, muito a você estabelecer limites, de tipo assim, hoje eu vou acordar, eu vou escovar o dente, vou tomar banho, eu vou daqui pro trabalho, eu preciso acordar esse horário para poder chegar nesse horário. Se você tem esse controle ou essa organização, esse planejamento, tem bem menos chance de acontecer um problema futuramente. Por quê? Porque eu aprendi isso da pior jeito possível, né? Eu não tinha uma rotina, não costumava ter uma rotina, e quando entrou a pandemia, quando entrou o ambiente de trabalho à distância, eu não conseguia me controlar, porque aquela rotina que eu tinha foi totalmente desregulada e eu não me planejei, eu não me botei a situação de ter que fazer a rotina novamente. O que acabou acarretando? Muitos momentos de ociosidade, de preguiça mesmo, e a preguiça em larga escala vem com depressão, sem vontade de sair de casa, sem querer, primeiro que não podia sair, né? Mas assim, sem querer fazer outras atividades. E aí quando eu engatava no trabalho, eu não conseguia parar, aí eu não tinha horário para parar, tipo assim, beleza, demoro para começar. Agora, quando eu parar, começar, vai ter esse hiperfoco que eu só vou parar 2 da manhã. Então, assim, não ter essa rotina de, gente, eu tenho esse horário disponível, esse horário para fazer isso, esse horário para fazer isso, realmente é um grande problema para você futuramente não ter problemas com a saúde mental. E eu aprendi isso me ferrando, né? Mas consegui. E o outro ponto que eu acho super legal, que foi uma coisa que eu também aprendi um pouquinho, já tendo experienciado com o relato, né? Assim, o diagnóstico de burnout, foi que a nossa geração, a geração Z, gosta muito de ser uma geração imediatista, muito ansiosa e querer tudo para agora e fazer tudo para agora, e eu super entendo a situação. Só que uma coisa que me ajudou muito foi ter acompanhamento e acreditar um pouco no acompanhamento psicológico, que é uma coisa que a nossa geração, muitas pessoas não estão acreditando muito nisso. Banalizam, né? Tem muita piadinha, muita principalmente os homens, né? Então, né? E aí, eu era uma dessas pessoas, com certeza, e até eu começar a ter algum problema, a gente espera acontecer um problema, né, para procurar uma ajuda. Isso para os que procuram, né? Então, quando eu realmente procurei ajuda, eu percebi a importância. Às vezes a gente vai numa consulta, fala que não deu nada, vai em 2, fala que não deu nada, vai em 3, fala, vai na 4, você chora, aí na 5 você já tá, mano, eu preciso dessa parada.
E isso me ajudou muito a entender o meu papel, entender que eu não precisava abraçar o mundo, mesmo sendo uma pessoa jovem, e que eu tinha que falar não para as pessoas, e que tem momentos de que você consegue resolver, e tem momentos que não é você que vai resolver. Então, tudo isso que parece ser coisa óbvia, que a gente escuta todo dia, quando é falado para uma pessoa que é profissional da área, que é uma pessoa da área da saúde e tal, essas pessoas estão estudando a vida toda ali para saber te abraçar e te dar o melhor resultado, a melhor possibilidade de saída daquilo. E é uma coisa que eu acho que é muito forte na saúde mental, a gente ignora totalmente, principalmente a nossa geração e os homens da nossa geração. Então, eu acho que é uma dica importante para a galera, para finalizar, é isso aí. Focar em você ter uma rotina bem estabilizada, um planejamento bem organizado do seu, mesmo que seja um calendário bem organizado ali, né, com os dias da semana, e você cuidar da sua saúde mental a todo momento. Não precisa ser exagerado, não precisa ser aquele cara do TikTok lá que fica lavando a cara todo dia às 5 horas da manhã, tá famosão, né? Então, não precisa exagerar também, mas... E não precisa tomar banho de banheiro igual os caras de startup que falam que para ser milionário tem que tomar banho de banheiro gelado, congelando às 5 horas da manhã. Não, é só você ter sua rotina bem estabelecida. Você também vai ficar rico um dia. E se cuidar também, sempre fazendo o possível para cuidar da sua saúde, da cabeça, principalmente com profissionais nessa área. Acho que é isso. Excelente. Perfeito, gente. Muito obrigada pelas dicas. E vai chegando ao fim o primeiro episódio do Pod in Home. Juliana e Abder, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Com certeza foi um papo riquíssimo. Extremamente enriquecedor. Exatamente. Vocês pegaram duas pessoas que são prolixas. Eu quase não falo. Ficava 4 horas aí reclamando. Não, mas foi ótimo, com certeza. Só muito ganha enriquecedor. E é isso, galera. Aproveita para vocês seguirem, compartilharem o podcast. Espero que vocês tenham gostado das dicas que vocês escutaram, que levem para a vida de vocês as dicas dos nossos convidados. E é isso. Muito obrigada pela participação e pelo tempo de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.